Glória a Deus. Meus amados, graça e paz, amém? Como é bom, né, a gente estar junto como igreja, como servos de Deus, como ministros do Evangelho, companheiros desse ministério tão glorioso, né, mas também tão árduo, né? E foi nos dada aí a responsabilidade de trazer uma reflexão dentro, né, desse projeto da nossa convenção, que a nossa horta também está junto, né, que é a capacitação e aperfeiçoamento ministerial. Amém? Então, nosso pastor Júnior nos delegou essa missão, e para mim é um privilégio, é uma honra, né, de estar aqui com vocês, para a gente juntos compartilhar um pouco da palavra do Senhor, daquilo que Deus tem para nós nessa noite, antes da gente começar a nossa AGO. Feliz em ver nosso presidente. Amém? Eu pensei que não ia estar aqui com a gente, mas aprove ao Senhor, né? Está aqui, está meio doente aí, mas eu creio que o Senhor está restaurando seu servo em nome de Jesus. Amém? Glória a Deus. Então, o tema que nos foi proposto é Jesus, o pastor evangelista. E tem por texto base o Evangelho de João, capítulo 10, versículo 16. Mas eu queria não ler apenas o versículo 16 e começar a partir do versículo 9. Amém? Evangelho de João, capítulo 10, nós vamos ler do versículo 9 ao versículo 18. Evangelho de João, capítulo 10, do versículo 9 ao versículo 18, louvado seja Deus. Obrigado. Amém? Diz assim a palavra do Senhor. Versículo 9. Eu sou a porta. Se alguém entrar por mim, será salvo. Entrará e sairá e achará pastagem. O ladrão vem somente para roubar, matar e destruir. Eu vim para que tenham vida e a tenham em abundância. Eu sou o bom pastor. O bom pastor dá a vida pelas ovelhas. O mercenário que não é pastor, a quem não pertencem as ovelhas, viu o lobo, abandona as ovelhas e foge. Então o lobo as arrebata e dispersa. O mercenário foge porque é mercenário e não tem cuidado com as ovelhas. Eu sou o bom pastor. Conheço as minhas ovelhas e elas me conhecem a mim. Assim como o Pai me conhece a mim e eu conheço o Pai e dou a minha vida pelas ovelhas. Ainda tenho outras ovelhas, não deste aprisco. A mim me convém conduzi-las. Elas ouvirão a minha voz, então haverá um rebanho e um pastor. Por isso o Pai me ama, porque eu dou a minha vida para a reassumir. Ninguém a tira de mim, pelo contrário, eu espontaneamente a dou, tenho autoridade para a entregar e também para reavê-la. Este mandato recebi de meu Pai. Amém? Louvado seja Deus. Senhor, em nome de Jesus, mais uma vez queremos pedir a direção do Teu Espírito Santo para esse momento de ministração e que os nossos corações, ó Deus, sejam guaritas para a Tua palavra, Senhor. Muito obrigado. Em nome de Jesus. Amém, Senhor. Glória a Deus. Amados, eu quero trazer para nós aqui essa reflexão, não numa perspectiva teológica, mas numa perspectiva mais prática do nosso dia a dia, como igreja do Senhor, como obreiros na seara do Senhor. Porque eu entendo, irmãos, que fazendo uma avaliação, né, da missão da igreja, da nossa missão, como pastores, como obreiros, como líderes, como servos de Deus, que nós temos falhado na nossa missão. Nós temos falhado na nossa missão. E precisamos urgentemente rever alguns princípios. Aquilo que a palavra de Deus
revela para nós, pela iluminação do Espírito Santo, para a gente verdadeiramente cumprir a nossa missão como igreja do Senhor. O Evangelho de João, ele, acredito que todos sabem aqui, ele foi escrito para a igreja. E ele tem uma profunda cristologia, porque ele apresenta Jesus como Deus. E Jesus, no seu ministério, e somente nesses registros aqui de João, a gente entende que Jesus deixou os religiosos, os líderes daquela época, confusos, perturbados, porque ele se declarava ser o próprio Deus. Quando em muitas passagens registradas no Evangelho de João, ele declara, eu sou. No capítulo 8, quando ele fala que antes que Abraão existisse, ele era, a Bíblia fala que eles pegaram pedras para apedrejar Jesus. Então, aqui nesse capítulo 10, nós podemos ver o cuidado do Senhor Jesus com a sua igreja. E aqui, neste capítulo 10, nós podemos observar que ele declara 2 vezes a palavra eu sou. E são 2 termos muito fortes e profundos e que dá a base para nós entendermos a seriedade da obra de Deus. Quando Jesus diz, eu sou a porta. Então não há outro caminho que leve o ser humano a ser ovelha de Deus, se não for por Jesus. Ele é a porta. Quem entrar por ele será salvo. A mensagem é Jesus, a porta da salvação. Essa é a mensagem do Evangelho. Ele sendo a porta da salvação. E ele depois lá declara que ele é o bom pastor. Ele é o verdadeiro pastor. A ser a nossa referência. Jesus é o nosso maior referencial de pastor, de compromisso, de seriedade com a obra, de amor, de entrega para com o reino de Deus, para com a igreja do Senhor Jesus Cristo, louvado seja Deus. Então Jesus, ele não é apenas o pastor, o evangelista, mas ele é o profeta, é o sacerdote, é o rei, é o Senhor. Como ele mesmo declara aqui no Evangelho de João, ele é a vida, ele é o pão da vida, ele é a luz do mundo, ele é o eu sou. E nós precisamos, irmãos, como eu falei antes na introdução, entender que nós estamos falhando na missão. O que eu quero falar com você aqui agora, de uma maneira bem prática, para cada um de nós entender, preocupados com a parte administrativa da igreja, com a teologia. É claro que sabemos, aprendemos e temos convicção disso, que não podemos separar a teologia da missão e a missão da teologia. Mas precisamos ter um entendimento de o que nós estamos fazendo como pastores. Nós estamos realmente cuidando da igreja do Senhor? Estamos realmente sendo evangelistas? Porque quando Jesus, ele declara aqui no versículo 16, que é o versículo chave, ainda tem outras ovelhas, não deste aprisco. Ele está se referindo à igreja gentílica. Aqueles que não eram judeus, que seriam enxertados na videira. E quem vai em busca destas ovelhas? Somos nós. Na unção do Espírito Santo, na autoridade que o Senhor nos delegou pela sua palavra, somos nós. E nós, irmãos, temos falhado nessa missão. E quem muitas vezes está tomando o nosso lugar, os nossos lugares, são as seitas. São as testemunhas de Jeová, são os mormons, são os espíritas, são os católicos. E nós, a igreja, estamos nos preocupando, estamos priorizando o quê? Na nossa missão. Por isso eu digo, estamos falhando na nossa missão, delegada pelo Senhor a cada um de nós. E eu queria rapidamente aqui destacar 4 princípios, ou 4 pontos a serem observados por cada um de nós dentro da missão que nós temos, que foi delegada pelo Senhor. Amém? Então, o primeiro princípio que eu quero destacar aqui, o primeiro ponto,
seria a consciência da missão. A consciência da missão. Está faltando esta consciência à igreja. E de quem Deus vai cobrar isso? De nós, os pastores, os líderes, delegados por Ele à sua igreja. A consciência da missão da igreja. Precisamos avançar. Precisamos trabalhar no reino de Deus. Quando Jesus, ali em Mateus capítulo 9, sobre a grande seara, que ele pede para que nós venhamos a orar ao Senhor da seara, ele não pede para que a gente ore para que Deus envie ovelhas. Ele pede para enviar o quê? Trabalhadores. Estamos precisando, irmãos, de trabalhadores. E nós, cada um de nós, temos que ser o exemplo desse trabalho. Louvado seja Deus. A consciência da missão. Estamos muito preocupados, irmãos, como eu falei antes, com a parte administrativa. Isso é importante, faz parte, faz. Mas precisamos nos preocupar com a missão, com o evangelismo, com ir e pregar a palavra do Senhor. O que nós estamos fazendo? Quais estratégias estamos pedindo a Deus? Então precisamos ter essa consciência. A consciência da missão. Louvado seja Deus. Em segundo lugar, a capacitação para a missão. Isso tem a ver, irmãos, com a nossa devocional. Tem muito a ver, pastores, com a nossa devocional. Certa vez, acho que foi o pastor Moisés pregando, ele disse que muitos de nós estamos pegando na Bíblia apenas para preparar sermões e estudos bíblicos. E não estamos priorizando uma devocional de excelência com o Senhor. Amados, isso vai fazer toda a diferença na minha e na sua vida. Quando verdadeiramente, amados, entendermos que precisamos, no secreto ali, buscar ao Senhor, com lágrimas, com gemidos, adorando a Deus, meditando na sua palavra, buscando ao Senhor, para que quando venha um dia mal na minha e na sua vida, a gente seja fortalecido. Isso vai fazer toda a diferença na missão também, essa capacitação, porque estamos, amados, perdendo muito tempo com tantas coisas supérfluas, que não têm valor eterno. E me incluo nesse grupo. Eu vi uma pesquisa, eu esqueci a fonte agora, eu ia anotar, acabei esquecendo, que em média nós brasileiros passamos 6 horas e meia em frente a uma tela, quer seja de celular, de tablet, de computador. Em média 6 horas e meia por dia. Agora a pergunta é fazendo o quê? É estudando a Bíblia? É ouvindo mensagens? É pesquisando? É estudando sobre o reino de Deus? Então estamos perdendo muito tempo e precisamos, amados, ter esse entendimento com relação à nossa capacitação. Essa proposta da nossa convenção, junto com a ordem, com os departamentos, com toda a nossa convenção de capacitação e aperfeiçoamento ministerial, é algo que veio do coração de Deus, eu tenho certeza, para nos despertar como obreiros, como pastores, como líderes na seara do Senhor. Precisamos refletir sobre isso. Além da consciência da missão que precisamos ter, a capacitação para a missão. E aqui é uma oportunidade para nós. E de nós buscarmos, não só para nós, mas também para a igreja, para capacitar os nossos obreiros, os nossos líderes, os líderes em potencial que nós temos nas nossas igrejas, a preparar esses obreiros para a seara, para serem trabalhadores na seara do Senhor, e aí cumprirmos a nossa missão, e não terceirizarmos, ou ficarmos alheios ao que está acontecendo. Um crescimento assustador do neopentecostalismo no nosso país, do pentecostalismo desequilibrado.
desses movimentos humanos e diabólicos que está varrendo a nossa nação. E a verdadeira igreja do Senhor, aqueles que amam a palavra, que amam a missão, que amam a obra, precisa se posicionar. No nome de Jesus. Amém? Precisamos nos posicionar como homens sérios, como homens tementes a Deus, como homens que amam a palavra do Senhor, a verdadeira, a sã doutrina, e realmente nos capacitar, buscar essa capacitação para a missão. Isso tem a ver, amados, com a nossa devocional. Lembra que eu falei que eu queria falar de uma maneira bem prática, bíblica e prática no nosso dia a dia? E nós temos a nossa devocional não como uma obrigação religiosa, para preparar uma mensagem, um estudo bíblico, mas nos deleitarmos na palavra do Senhor, a ter momentos de adoração com o nosso Deus. E tempo nós temos. Tempo nós temos. Mas a pergunta é, aonde estamos investindo o nosso tempo? Temos sim nossos afazeres, muitos aqui trabalham secularmente, mas se nós atentarmos, determinarmos em nosso coração a dar um tempo de excelência, a oferecer um tempo de excelência para o Senhor, em uma devocional de excelência, com certeza vamos estar nos capacitando para a missão. Não apenas ter a consciência, mas a capacitação para a missão a nós delegada. Louvado seja Deus. Terceiro ponto, o compromisso como exemplo. Nós, irmãos, temos que ser o exemplo do rebanho, o exemplo da igreja, como pastores, como vice-presidentes, vice-moderadores, como líderes de departamento, como evangelistas, como missionários. Nós precisamos ser exemplo. O compromisso com o exemplo. Eu achei interessante, irmãos. Eu fui apoiar um projeto missionário chamado Semear. É um projeto que a gente dá um apoio também de uma instituição chamada ANCO. É uma instituição missionária e social que tem vínculo com o Betel brasileiro. E eles têm dentro da ANCO esse projeto estilo AUNEC, estilo ID Paraíba, de avanços missionários. E a gente foi fazer um avanço missionário lá em Mandacaru, e na hora que foi separar as equipes para o evangelismo, eu dei logo o meu nome. Eu sou logo o primeiro a dar meu nome, para ficar à frente de uma equipe ou em uma equipe de evangelismo. E a menina que estava coordenando, ela se admirou. Eu disse, o pastor vai para o evangelismo? Eu digo, não é para ir não. Aí eu tenho que ser o primeiro a dar o exemplo. A gente tem que ser o primeiro, irmãos, a dar o exemplo. Tem pastor que tem medo de evangelizar, tem vergonha, misericórdia. Então a gente tem que dar exemplo, é uma coisa prática isso aqui. E ela ficou, irmãos, ela ficou admirada. Ela disse, pastor, o senhor vai, pastor? Eu digo, eu vou liderar uma equipe, claro que vou. Porque é prazer, irmãos, para mim isso aí. E tem que ser prazer para nós. Entrar nas casas, falar do amor de Deus, orar pelos enfermos, pelos endemoniados, com ousadia do Espírito Santo. Porque nós temos o Espírito Santo. Ou não? Temos o Espírito Santo, irmãos. Isso basta. Isso basta. E a gente tem que ser exemplo. Como Jesus disse lá em João 13,15. Eu vos dei um exemplo. Ele é o nosso maior exemplo. De evangelizar, de sair nas casas, de ir atrás dos enfermos, dos endemoniados, dos que estão sem salvação, sem conhecimento da palavra. Então eu tenho que me comprometer com o exemplo de fazer. Não apenas dizer, mas fazer. Não ficar apenas como pastor de gabinete, ou pastor de palácios, mas um pastor evangelista, um pastor que vai para o campo, que visita, que vai atrás da ovelha perdida. Ser o exemplo para o rebanho. Nós precisamos ser esse exemplo, como Jesus foi. E Jesus aqui, mas ele dá. É quando ele fala, eu sou o bom pastor dá a vida pelas ovelhas. Nós precisamos dar a nossa vida pelas ovelhas.
E não como eu já escutei tantas frases aí de pastores. Eu quero saber de ovelha problemática, ela que se vire para lá. Como eu vi um pastor de outro ministério, eu cansei de ir atrás de ovelha problemática, elas que se virem. Mas não é assim. Isso não é o coração de pastor. Jesus ensina aqui. Ele é o nosso maior referencial do sumo pastor. Ele é o nosso maior exemplo. E eu tenho que me comprometer com o exemplo do Senhor. De amar as ovelhas, de amar a igreja, de amar o reino de Deus. Problema a gente sempre vai ter, irmãos, sempre, até a volta do Senhor. Ovelhas problemáticas, sim, sempre vai existir. Mas eis aí o desafio, a missão do pastoreio. Então eu preciso ser exemplo. Como pastor, nós precisamos que Deus nos ajude. Que Deus nos ajude. E o que eu estou falando aqui, irmãos, como Pedro falou na sua segunda carta, eu não estou falando nenhuma novidade aqui. Eu estou apenas relembrando a você o que os profetas já falaram, o que os apóstolos já falaram, o que o Senhor Jesus já falou. Relembrando a cada um de nós. A nossa missão como pastores, como obreiros, como líderes do Senhor a cada dia. O compromisso com o exemplo. E o compromisso com a execução da missão. Eu preciso ter esse compromisso com o Senhor, de executar a missão que a mim, que a você foi delegada, como obreiro do Senhor. Quando o apóstolo Paulo, em 1 Coríntios, capítulo 4, versículo 1, ele fala que as pessoas nos considerem ministros de Cristo. Aí, essa palavra ministro, né, ela soa como algo bem, bem grandioso, né? Ministro, eu sou um ministro. Mas essa palavra ministro no grego, ela remete àqueles remadores escravos da Grécia Antiga. Que eles iam para aqueles barcos que não tinha motor e tinha só aquelas janelinhas no barco e muitas vezes eles sumiam, eles desapareciam de cena. E eles perdiam o seu nome, eles perdiam a sua liberdade. E assim somos nós, como ministros de Cristo. A primeira coisa que a gente tem que perder é o nome. O nome que tem que aparecer, irmãos, é o nome de Jesus. Na minha vida e na sua vida. Amém? Chega de pastores popstar, né? Pastores com segurança. E Jesus, amados, o maior exemplo para nós de humildade, de simplicidade. E a gente vê os pastores, né? Agora é moda ser pastor, né? Pastor heterossexual, né? Pastores popstar. Pastores que é luz, câmara e ação. E a gente entender, irmãos, que o nosso compromisso com a execução da missão vai exigir de nós humildade e entender quem nós somos. Servos do Senhor. Nada mais que isso. E essa palavra ministro, como eu falei, arremete a remador, aquele que leva o barco e que não aparece, e perde a sua identidade, porque quem tem que aparecer em nós é o Senhor, e perde a sua liberdade. A nossa liberdade está em servir a Deus, ao Senhor, cumprindo a nossa missão. Porque, amados, mais uma vez eu repito, estamos falhando na missão. E eu me incluo nesse grupo de pastores da verdadeira igreja do Senhor, que estamos falhando na missão. Mas Deus, pela sua infinita graça e misericórdia, nos traz. Nos dá a direção de ter momentos como esse, para nós refletirmos que precisamos voltar para a missão. Precisamos voltar a ter a consciência da missão, a buscar a capacitação para essa missão, a nos comprometer com o exemplo, de ser exemplo, e a executar a missão no nosso dia a dia, independente dos nossos afazeres secundários, que muitos aqui, como eu falei, trabalham, têm outras atividades, mas entender que eu não posso perder o foco da missão. Eu não posso perder o foco da missão. A minha prioridade é a missão. Louvado seja Deus. E Jesus é o nosso maior exemplo. O pastor evangelista.
aquele que ama, aquele que cuida, aquele que dá a vida e aquele que bota a mão e faz. Aquele que arregaça as mangas e vai e faz. E eu creio que, amados, quando a gente se dispõe a isso, com certeza o nosso Deus derrama uma graça sobre nós específica, de suporte, para a gente suportar os intempéries da vida, as lutas, as dificuldades familiares, pessoais, ministeriais, que vêm sobre nós. Há um Deus que nos capacita, há um Deus que derrama uma graça sobre nós, para que a gente suporte toda essa luta, toda essa peleja e cumpra a nossa missão, em nome de Jesus. Amém? Jesus, o nosso maior referencial de pastor, daquele que ama, que cuida, que zela, daquele que vai e faz, daquele que deu o exemplo para todos nós, em nome de Jesus. Amém? Então que a gente venha dentro dessa capacitação e aperfeiçoamento ministerial proposto pela nossa convenção, ter essa consciência de que precisamos voltar para a missão. Urgentemente. Urgentemente, nós precisamos voltar para a missão. Abraçando os projetos da nossa convenção, levando a visão missionária que a nossa convenção tem, sim, para as nossas igrejas locais, pedindo ajuda, buscando capacitação, sendo exemplo, tendo esta consciência e executando a cada dia a missão que nos foi delegada pelo Senhor, em nome de Jesus. Amém? Eu fico por aqui. Eu creio que estas palavras que foram ministradas aqui, foram ditas, eu creio que o Espírito Santo em algum momento falou ao teu coração e que nós devemos ter essa consciência de que precisamos, irmãos, a cada dia voltar para a missão, voltar para a verdadeira missão da verdadeira igreja do Senhor. Porque o verdadeiro evangelho, ele está sendo manchado. E nós precisamos, amados, urgentemente fazer algo. Temos que nos levantar e voltar para a palavra, voltar para a sã doutrina, ensinar às nossas igrejas a verdadeira missão da igreja. E com certeza, amados, o nome do Senhor, ele será glorificado na minha e na tua vida, em nossas igrejas locais, na nossa convenção, em nome de Jesus. Amém? Louvado seja Deus. Então eu encerro aqui a minha fala. Amém? Passo a palavra ao pastor Júnior. E logo após a gente vai passar para a nossa AGO. Não é isso? Glória a Deus. Graças a Deus, irmãos. Amém. Acredito pela palavra do pastor Armando. Para mim, tem muita autoridade para comunicar sobre isso. Quero só orar para vocês. Passar para o nosso presidente. Queria convidar você fazer uma oração pela sua vida. Pois nós, às vezes, nos ocupamos tanto que nós esquecemos que nós precisamos ter com os incrédulos. Ter com as pessoas que estão aflitas, em trevas, e que você, como um ministro do Evangelho, um servo, como o pastor descreveu, tem a mensagem para salvar essa vida. Nós não podemos nos esquecer que antes de sermos pastores, nós somos crentes e discípulos de Jesus. E aos discípulos o Senhor nos deu a missão: pregai o Evangelho. E aos pastores, ser exemplo para o rebanho. Essa graça de Deus, para que em tudo, e também na área de evangelismo, nós sermos o exemplo do rebanho. Oremos. Senhor, muito obrigado. Eu sou grato ao Senhor pelo que podemos ouvir hoje. Eu não tenho dúvida que a tua graça abundante que paira sobre esta convenção tem nos dado esse privilégio de virmos, sim, de trabalharmos
ó Deus, em toda a parte administrativa da CBN, mas virmos e ouvirmos uma palavra da parte do Senhor que nos alimenta, que nos fortalece, que dá a cada um de nós mais uma razão de valorizarmos a convenção que o Senhor colocou em nossas vidas e ministérios, entendendo que ela está interessada que cada um de nós possamos vir aqui como buscarmos água na cacimba e bebermos da água da vida e voltarmos para a nossa igreja, voltarmos para o nosso campo, renovados, revigorados, energizados pelo poder do Senhor, para continuarmos a prática e o exercício do excelente serviço que o Senhor nos deu, o exercício da tua missão. Ajude-nos como pastores e líderes a sermos exemplo para o nosso rebanho em evangelismo. Toque em nossos corações, Senhor. Tira toda a dureza que a função pastoral nos causa. Tira a vaidade que faz a gente achar, ó Deus, parece uma coisa pequena a prática do evangelismo. Quebre esse orgulho nas nossas vidas. Porque quem hoje se orgulha, Senhor, do que é e deixa de evangelizar, amanhã certamente vai chorar pelo sofrimento do crescimento da sua igreja local. Nos ajude a, com humildade, pegar a toalha e a bacia e a lavar os pés dos incrédulos, ó Deus. Que o Senhor nos ajude a nunca esquecer que na nossa agenda nós precisamos evangelizar. O lugar onde ninguém pode chamar a gente de pastor. O lugar que as pessoas vão questionar a gente, vai duvidar do que nós dizemos. Às vezes vai fechar a porta na nossa cara, mas vai nos lembrar que é assim que nós cumprimos a nossa missão também. Nos use para a tua glória, Senhor. Que o Senhor esteja com o teu servo, pastor Moisés, nessa reunião agora administrativa. Dê ao teu servo graça, força e saúde para nos conduzirmos debaixo da tua bênção. Muito obrigado por tudo que o Senhor falou pelo teu servo. Que o Senhor o abençoe. No nome de Jesus, e o recompense para a tua glória. Amém, irmão?